Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos trabalhar um pouco com a questão das políticas econômicas. Esse tema é um tema recorrente e hoje eu coloquei essa aula para vocês de uma forma muito prática, muito objetiva, fazendo uma linha do tempo das principais políticas econômicas do século XX, tá? Primeira variável importante aí para a gente pensar é que isso que a gente está aqui conversando diz respeito a políticas econômicas do intervalo de tempo que é o século XX. O século XX é um século onde a gente já tem uma memória mais recente do que outros séculos, né? Quem é mais velho já tem uma memória mais recente, pode falar um pouco até do final do século XX, ter vivenciado. E hoje eu coloquei aqui 3 palavras-chave que são muito comuns em provas, que são os termos liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Essas palavras são palavras-chave para resumir, para fazer referência às principais políticas públicas no mundo capitalista do século XX. Essas políticas econômicas são políticas econômicas, né, que a gente pôde assistir, pôde ver em países como Inglaterra, como Estados Unidos, que são potências econômicas capitalistas. Dentro do século XX, a gente tem a Guerra Fria, e na Guerra Fria a gente vê uma tentativa de aplicar o socialismo, mas não é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Quando nós falamos de liberalismo, a ideia e o modelo do liberalismo remete a uma tese de um estudioso considerado por muitos o pai da economia, que é a pessoa de Adam Smith. E Adam Smith, ele propõe para o mundo, ele propõe nos seus estudos, propõe nas suas teorias, a ideia de uma economia próspera, baseada em um modelo de Estado que é rigorosamente um Estado mínimo. Ele propõe cada vez mais uma menor intervenção do Estado na economia. Isso, né, vai fluir, vai vigorar, vai se materializar, vai ser utilizado em países, em potências econômicas. Eu diria que até daqui para cá, tá? Daqui para cá, né? Até 1929. 1929 é considerado um ano que entra para a história do século XX por conta da famosa crise de 1929. E por isso, a partir da década de 1930, nós temos a ascensão de um novo paradigma, que é o keynesianismo. A ideia de Keynes, né, deriva do nome John Keynes, um estudioso em referência na economia e que vai propor, num contexto de pós-crise econômica, ao contrário do Smith, que propõe um Estado mínimo, ele vai propor um Estado forte. Ele vai propor um Estado forte e centralizador. Ou seja, é possível perceber nesse momento aqui que no decorrer do tempo, é possível perceber que no decorrer das décadas do século XX, e principalmente após uma crise, a gente vai assistir uma proposição de um estudioso da economia para um modelo de um Estado mais forte e centralizador. Ok? Enquanto, quando eu me refiro ao final do século XX, esse contexto aqui já é um contexto para um final do século XX. A gente vai assistir no final do século XX a proposição, né? Final da década de 70 para 80, a proposição do modelo de política econômica defendido pela Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ao contrário do John Keynes, que, né, propôs essa ideia, esse paradigma e que ficou por décadas, ela vai novamente propor um Estado mínimo. Por isso o nome é neo, que dá a ideia de novo, de ressuscitar, de voltar o modelo do liberalismo. E é claro que esse modelo vem influenciando
autoridades, né, políticos, presidentes, primeiro-ministro, influencia até hoje na proposição da prática da privatização, da redução do poder do Estado e, gradativamente, um repasse da responsabilidade do poder público para o poder privado. Muitos estudiosos hoje, muitos políticos, muitos economistas, né, as pessoas naturalmente se dividem em suas opiniões, em suas convicções, mas muitos, né, nas últimas décadas, né, têm ganhado força a questão da defesa da privatização, do repasse, e é claro que a gente tem efeitos absolutamente diferentes em setores absolutamente diferentes. Cada caso é um caso, cada país é um país, cada presidente é um presidente e cada contexto é um contexto. Então a gente não vai generalizar. Mas na aula de hoje, meu objetivo é exatamente fazer essa comparação dessas três palavras e conceitos tão importantes e eu espero, sinceramente, que tenha contribuído para os seus estudos. Um beijo grande, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.